Salve, salve! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é André Barbieri, sou professor de Direito Administrativo, Direito Constitucional e Direito Ambiental e nós vamos trabalhar hoje um decreto que, olha, despenca nas provas do Executivo Federal. O decreto 1171, o chamado Código de Ética do Servidor ligado ao Executivo Federal. E aí você pode pensar, Barbieri, não fui ainda seu aluno, qual é a metodologia que nós trabalhamos? Bem tranquila. Eu quero sempre adotar um tripé. Eu vou, primeiro, lhe explicar a teoria, então nós vamos fazer um resuminho juntos, vamos construindo juntos o seu caderno. Depois, visualizar isso na legislação, como é que isso pode aparecer, e também resolver questões. Ou seja, é colocar na prática para você qual é a forma da cobrança. O decreto 1171, se você, por exemplo, está se preparando para concurso do INSS, Caixa Econômica Federal, as universidades federais, é sempre, também na carreira das polícias, é sempre um decreto muito cobrado. Por isso, eu resolvi fazer esse resuminho para você, um apanhado com os principais temas de cobrança. E antes de mais nada, uma vez aluno, sempre aluno. A nossa relação só tem início e olha só, não tem término. Nós vamos estudar juntos até você concretizar o seu sonho, que é a aprovação no concurso público. E é o que eu digo, no meu papel de professor eu me realizo quando você alcança o sonho, o tão sonhado momento, aquele momento em que seu nome sai lá aprovado no concurso, vai ser nomeado, vai tomar posse, aquela alegria. E é isso, o aluno, você que tem um sonho, eu quero lhe auxiliar na conquista de mais um sonho, A sua vida é repleta de vitórias, essa será apenas mais uma vitória, muito esperada, e será assim, se Deus quiser e adquirir. Eu quero lhe passar 3 formas, 3 caminhos para você tirar dúvida. Não fica com dúvida não, tá? Surgiu alguma dúvida, passa para mim, que daí a gente conversa, resolve sua dúvida e você segue nos seus estudos. Então, olha, o tema de hoje, Código de Ética, Decreto 1171 de 1994. Sabendo disso, eu vou lhe passar aqui quais são as 3 formas para a gente conversar. Você pode, se preferir, utilizar o e-mail. Manda um e-mail para mim. É decobarbieri @hotmail.com. Maravilha. Você pode também utilizar do Facebook. Então você pode ir lá na minha página no Face. www.facebook.com Professor André Barbieri.com/Professor André Barbieri. E se você preferir, eu disponibilizo para você também o meu WhatsApp. No mesmo dia, eu consigo solucionar a sua dúvida. O DDD é o 47 9920 0304. Então fica à vontade, quer seja pelo e-mail, pela minha página no Face, ou ainda utilizando do meu WhatsApp, eu estou à sua disposição. Como eu lhe disse, uma vez aluno, sempre aluno. Nesse resumo, eu vou começar lhe explicando questões teóricas, depois nós vamos passar para a leitura de alguns pontos do decreto, os pontos mais cobrados, e ao final, resolução de exercícios. Vou lhe chamar a atenção quais são ali as pegadinhas, tá? E a gente começa falando, ponto de número 1, da obrigatoriedade. Obrigatoriedade. Por quê? Quando nós falamos desse código de ética, olha que interessante. Esse código de ética, ele está atrelado a quem? Ao Poder Executivo Federal. Bacana. Falando do Poder Executivo Federal, qual que é a pegadinha aqui? Ele não é aplicado a todos, tá? Ele é aplicado ao servidor público civil.
servidor público civil do Poder Executivo Federal. Nós podemos visualizar, por exemplo, a não incidência direta em relação ao militar. Cuidado com isso. Nós temos ainda que visualizar o âmbito. A obrigatoriedade é para a administração pública, mas veja só, nós temos um detalhe na instauração da comissão. Então a obrigatoriedade é para a administração pública federal. Então nós temos aqui administração pública federal. E quando nós falamos da administração pública federal, veja você, o artigo 2º determina que é tanto para os órgãos e entidades da administração pública federal direta, como também da administração pública federal indireta. Perfeito. E aí o que você vai lembrar? Você vai lembrar que fica criada a comissão de ética. Comissão de ética. E a prova adora cobrar comissão de ética. Vou até grifar para você aqui, ó. A comissão de ética, ela tem uma peculiaridade. Por quê? A comissão de ética, ela deve ser formada por 3 servidores ou empregados titular de cargo efetivo. Então aqui eu preciso daquele que tenha cargo efetivo ou então emprego permanente. Cuidado porque a prova pode lhe colocar 2 servidores, 2 empregados. Não. 3 servidores ou empregados públicos, detentores de cargo efetivo ou ainda de emprego permanente. Aí você pensa, o Barbieri, e a comissão de ética faz o quê? Muita cautela. A comissão de ética pode orientar o servidor quando surgir uma dúvida qual conduta tomar? Pode. Mas a comissão de ética também tem competência sancionatória. Então, olha só, vou até destacar isso para você. Também tem competência sancionatória. Então, muita cautela, porque a comissão de ética ela pode aplicar sanção ao servidor público? Pode. Aí você deve pensar, ô Barbieri, são as mesmas sanções lá da 8.112 de 90? Não, cuidado. A comissão de ética ela tem competência sancionatória para aplicar censura. Então, tem competência sancionatória para aquilo que diz respeito à censura, tá? Não é para toda e qualquer sanção, mas para a censura. Depois nós vamos falar das regras deontológicas, os valores que informam o Código de Ética, regras deontológicas. E agora, o que nós precisamos aqui tomar cuidado? Primeiramente, quando nós trabalhamos com o Código de Ética, eu brinco, tá? Mas assim, brincadeiras à parte, sempre é que você coloque o X na questão correta. O servidor ele deve ser visto e compreendido dentro de um conjunto. Conjunto esse que faz parte a administração pública, a sociedade e os colegas de repartição. Então a conduta do servidor deve ser pautada sempre pelos elementos éticos. Você fala, então, pera lá, não é só cumprir a lei. Não, é cumprir a lei e aspectos morais. Não é só definir entre o justo e o injusto. Não é só definir entre o honesto e o desonesto. Mas tem que também e precisa visualizar se aquilo é correto, se aquilo é moralmente adequado. Lembra que a visão do Código de Ética não é o servidor enquanto uma ilha. Não, é o servidor dentro desse conjunto que eu lhe falei, num contexto de integração. Então, o que a gente pode destacar nas regras deontológicas? Bom, primeira coisa, nós temos aqui que a atuação do servidor deve se pautar com princípios morais. Princípios morais. Barbieri, o que nós podemos aqui visualizar? Toma cuidado, por exemplo, quanto à preservação da honra
e também da tradição dos serviços públicos. Beleza. E ainda, elemento ético é obrigatório na conduta. Elemento ético na conduta. Ou seja, não é facultativo. O elemento ético, ele é obrigatório. E aí nós temos aqui um tema interessantíssimo. Porque se eventualmente o servidor se afasta dos elementos éticos, se eventualmente o servidor fere a moralidade pública, o que pode aqui acontecer? E aí existe um link entre o decreto 1171 e o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, cuidado, porque se for desonesto, pode aqui aparecer o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Vamos visualizar como isso aparece para nós no decreto. Então vem comigo agora, vou abrir aqui o decreto e eu quero lhe mostrar esses temas. Olha só. Primeiro, eu estou falando do servidor público civil do Poder Executivo Federal. Depois disso, veja que os órgãos, entidades da administração pública federal, seja direta ou indireta, estão obrigados a implementar, aqui tem um prazo de 60 dias, as providências necessárias e inclusive constituir o quê? A comissão de ética, que é formada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. Maravilha. Aí nós vamos para as regras deontológicas. O que você vai lembrar? Você vai lembrar dos princípios morais. Esses princípios devem nortear o servidor, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já vamos trabalhar. Aqui foi quando eu lhe alerto, o servidor deve ser visualizado num contexto, num universo entre sociedade, administração pública, os demais colegas de repartição. E depois, lembra aqui, ó, o servidor não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. E aí o que nós temos? Não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Aí você fala, Barbieri, como é que isso pode aparecer na prova? Muito simples. Pode aparecer para você a seguinte situação. Imagina que eu tenho um atestado médico que me afasta das atividades por 5 dias. Mas no 3º dia eu já estou curado, estou ótimo. Então não é só uma análise entre justo versus o injusto. Não é só uma análise entre o conveniente e o inconveniente. Conveniente versus o inconveniente. E aí por diante. Mas é também se aquela minha conduta é honesta ou desonesta. Então esse é o elemento ético que não pode ser desprezado. Vou marcar para você aqui, ó, elemento ético na conduta do servidor, ele é obrigatório, deve sempre analisar também entre o honesto e o desonesto, sob pena da improbidade administrativa. Maravilha. Aí você deve estar pensando, Barbieri, qual outro tema, o que pode aparecer? Bom, nós temos aqui um outro assunto que vira e mexe, aparece, e eu quero que você tome muito cuidado. Vem comigo aqui, ó. Inciso 2º, nós passamos moralidade na administração pública. O que é a moralidade na administração pública? Tema interessante, se for cobrado, caem os sinônimos. Veja você, quando nós trabalhamos com a moralidade na administração, artigo 37, parágrafo 4º, falamos, vou puxar aqui, ó. Moralidade pública. Moralidade pública. O que pode aparecer para você? O conceito de moralidade, ele está atrelado ao conceito de ética, de honestidade. Honestidade.
probidade. Probidade, decoro. Ou seja, o servidor que falha no aspecto da honestidade, em outras palavras, é desonesto, safado, larápio. Ele fere vários princípios do LIMP 37 caput da Constituição Federal, do artigo 2º da Lei 9784 de 99, mas principalmente fere a moralidade. Porque nós queremos que o agente público, que o servidor, seja honesto, seja íntegro. E se ele não for, foi desonesto, corrupto, safado, larápio, fere vários princípios, mas principalmente a moralidade pública. E aí você vai lembrar do artigo 37, parágrafo 4º, a improbidade administrativa. Maravilha? Vamos na sequência. Depois disso, nós temos que lembrar também do que diz respeito, dentro ainda das regras deontológicas, dever da verdade. Dever da verdade. O que acontece? Quando nós falamos do dever da verdade, lembra que isso aqui é uma obrigação do servidor. O servidor não tem a faculdade de dizer a verdade. Ele está obrigado a agir com a verdade. Ainda que possa contrariar quem fez o pedido, fez a pergunta, ainda que não possa, ser aquela resposta que você queria ouvir. Mas o servidor deve sempre dizer a verdade. Sabe aquela frase? Diga a verdade, doa quem doer? Essa é a ideia. Dá uma olhadinha para mim, aqui no inciso, vem para cá. Olha só, olha o que diz para nós o Código de Ética. Diz assim, toda pessoa tem direito à verdade. Olha o inciso 8º. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Em outras palavras, a todos deve ser garantida o quê? A verdade. Doa a quem doer. Ah, beleza. Então, cuidado. Se a banca examinadora falar que o servidor tem a faculdade, a possibilidade, a conveniência de dizer ou não a verdade, errado. Tem que dizer a verdade sempre. Outro tema interessante, e aí eu quero que você tome muita cautela, é quanto à publicidade. Então, vem para cá, vamos falar da publicidade. Cuidado, por quê? Quando nós trabalhamos com a publicidade, ela é regra. Ou seja, a publicidade, ela é um dever do Estado. Não é uma faculdade, é um dever. Agora veja você, a publicidade, se é regra, ela admite exceções. E aqui eu quero que você tome cuidado e eu vou separar para você. Na Constituição Federal nós temos 3 exceções, mas o decreto ele trouxe de uma outra forma. Então eu vou colocar as duas hipóteses de cobrança para você. As exceções na Constituição Federal são essas: segurança da sociedade, segurança do Estado, intimidade, privacidade do indivíduo, do cidadão. Então a Constituição Federal trabalha conosco essas 3 exceções. O Código de Ética, lá no inciso 7º, ele é um pouquinho diferente. Ele fala assim, o Código de Ética fala: salvo os casos de segurança nacional, investigação policial, interesse superior do Estado, ou da administração pública, quando lê esse Estado, administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nós então vamos retirar a regra do dever de publicidade. Qual é a pegadinha? Se a banca fala para você que a publicidade é um dever absoluto, não é absoluto, porque nós temos exceções.
Então vem para cá. Olha lá o inciso de número 7. Salvo os casos de segurança nacional, primeira exceção, investigação policial, interesse superior do Estado e da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar. Barbieri, eu não entendi essa parte de requisito de eficácia e moralidade. Olha que fácil. A publicidade, então, é regra, você sabe das exceções, e a publicidade ainda é o quê? É o requisito de eficácia. Que papo é esse de requisito de eficácia? Imagina você. O ato administrativo, ele existe, ele é válido, preenche os requisitos da lei. Mas enquanto ele não teve a sua publicação, ele não produz os efeitos. Enquanto não publicaram a sua nomeação, não conta o prazo para você tomar posse. Ou seja, só teremos a produção dos efeitos quando? Quando o ato administrativo tem a seu favor a publicidade. Por isso, a publicidade ela é o requisito, ela é a condição de eficácia do ato administrativo. Sem ela, o ato não produz efeitos, mesmo existindo, mesmo sendo válido. Ok? Entendeu isso aqui? Vamos para frente. Então, cuidado, tá? Você percebe que a Constituição e o Código de Ética divergem um pouquinho naquilo que diz respeito à exceção quanto ao princípio da publicidade, mas é importante você lembrar que existe uma regra, essa regra admite exceção e ainda lembra você do requisito de eficácia. Vamos para frente. Letra C agora. Ainda naquilo que diz respeito às regras deontológicas, nós vamos falar aqui da cortesia. O que é ser cortês? Cortesia está ligado a um tratamento com educação. Tratar a todos com educação, com gentileza. Ah, beleza. E aí você toma cuidado também no inciso 9. O inciso 9 fala assim, olha lá. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Cuidado aqui. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Pois é. O dano moral aparece de vez em quando no decreto. E olha só, como aqui é um resuminho, dano moral, tratar mal e ainda formação de fila. Cuidado com isso. Vou alertar você aqui, ó. Cuidado. Falou para você de tratamento sem educação, ou então apareceu na sua prova fila, quer seja uma, quer seja outra, o que eu tenho? Eu tenho dano moral. Cuidado, tá? Eu sempre brinco. Tá no exercício da sua atividade, viu que está formando uma fila, já vai lá atender, porque o código diz que se a fila se forma, se fica lá um atendimento devagar, um atendimento sem eficiência, nós podemos ali caracterizar o dano moral. Depois disso, veja comigo, nós temos lá o inciso de número 10. Veja só. Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação, tá vendo? Formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários do serviço. Então, vamos até melhorar aqui, é formação de fila barra atraso. Maravilha? Entendeu? Depois disso, pode o servidor chegar atrasado, sair mais cedo, faltar injustificadamente? Nada disso. Olha agora o que diz o inciso de número 12. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Então você pode imaginar que existe o quê? Um dever, a ideia aqui de comprometimento
comprometimento com o serviço público. Comprometimento com o serviço público. Perfeito? Fácil? Bom, nós já vimos o aspecto da obrigatoriedade, os principais pontos, regras deontológicas, fiz aqui as ressalvas. Agora nós vamos visualizar o que diz respeito aos deveres. Então vem para cá. Ponto de número 3, vamos falar agora dos deveres e aí eu vou comentando com você as pegadinhas da prova. Deveres. Olha só. São deveres fundamentais do servidor. Desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função, emprego público ser titular, nada de atrasar, nada de deixar serviço acumular, nada de formação de fila, você já sabe. Depois disso, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias. Você não pode deixar, por exemplo, que aquele processo que é mais cabeludo, um pouquinho mais difícil, fique à mercê do tempo. Ah, não, vou resolver os mais fáceis e esse aí eu vou deixando. Nada disso. Vá resolvendo tudo de preferência por ordem cronológica. Ó, antes de resolver os processos de hoje, ontem eu deixei um, começo por aquele. E assim você mantém sempre o serviço de forma regular. Aqui, né, mais uma vez, tem a repetição, ó, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços, pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Ser probo, reto, leal e justo, né, aqui é o dever de moralidade. E olha só, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, qual opção que deve seguir? A melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Ou seja, na dúvida, o servidor deve mirar o bem comum, o interesse da coletividade. Na sequência, jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços, tratar cuidadosamente os usuários, também ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços, já tratamos desse tema. Depois disso, ser cortês, ter urbanidade, né? Tratar todos com educação. Não se admite aqui, ó, nenhum tipo de preconceito. Sem qualquer tipo de espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar dano moral. Opa! Então quer dizer, veja você, que junto com o tratamento sem educação, fila e atraso, o que nós podemos colocar aqui? Causa também dano moral o preconceito, seja ele qual for. Qualquer tipo de preconceito causa dano moral. Viu só? Então, lembra disso. Atrasou, formou fila, foi mal educado ou preconceituoso, dano moral, tá bom? Depois, na sequência, ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. A representação é bacana porque ela aparece tanto para nós na 8.112, como também aparece para nós no Código de Ética. E vai representar quando? Olha só. Dever de representação. Dever de representação. Funciona assim, ó. Imagina aqui o servidor, a autoridade X, a autoridade Y. Suponha você que a autoridade X pratica um ato com ilegalidade, primeira justificativa para a representação, com abuso de poder, ou ainda com omissão. Deveria fazer e não o fez. Cabe a quem tomou conhecimento, então imagina que o servidor aqui tomou conhecimento, representar a autoridade superior àquela que praticou o ato com ilegalidade, abuso ou omissão. Essa autoridade vai garantir
a ampla defesa para que a autoridade X, então, apresente seus argumentos. É assim que funciona o dever de representação, inclusive dever esse que está lá na 8.112 de 90, tá ok? Vamos para frente. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas, zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva, ser assíduo e frequente ao serviço, comunicar aos superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, manter limpo, ó, nada de ser porquinho, manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, e ó, também não pode ir naquele modo piriguete, tá? Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Uma vez uma aluna me pergunta, professor, o que seria uma vestimenta adequada? Pois é. É mais fácil dizer o que não é adequado, né? Eu sempre digo, primeiro dia de trabalho, olha como seus colegas estão vestidos e siga o mesmo, né? Nada de aquele decote no umbigo, aquela mini saia que parece um chale, aquele salto alto, parece salto 20, né? Quase uma perna de pau. Poxa, professor, mas eu adoro esse tipo de roupa. Então, esse tipo de roupa use em casa, na balada, mas não vá utilizar mini saia, decote, transparência, né? Tudo junto. Não é o momento. Por mais que você se sinta em casa na administração, não é o momento, não é a vestimenta adequada. Cuidado com isso, porque você pode praticar uma falta ética e aí eventualmente até receber uma sanção da comissão. Então, com muita cautela para não pisar na bola. Depois disso, manter-se atualizado, né? Essa atualização é só você ler diariamente o seu e-mail funcional. Sempre chega ali decretos, portarias, algum tipo de aviso, é só fazer a leitura todo dia do seu e-mail na administração pública, um e-mail funcional. Cumprir com as ordens de serviço, facilitar fiscalização, olha só, exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais, nada de dar carteirada, nada de abusar de poder, não pode. Você tem que atuar sempre nos padrões e naquilo que diz respeito aos limites da lei. Abster-se de forma absoluta, cuidado, não é de forma relativa, tá? É de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. Quando é que eu tenho uma finalidade estranha ao interesse público? Quando você sai do interesse público e entra no interesse particular. Ah, estou fazendo isso em interesse meu, próprio, particular. Não pode, nem pensar. Ainda que nós temos depois as vedações, né? É vedado, é proibido. Então, basicamente, quando nós falamos de deveres, você pode colocar junto, deveres barra proibições. Dica para você, dá uma olhadinha, ver artigos 116 e 117 da 8.112 de 90. Dá uma olhadinha porque o 116 e 117 ele se aproxima muito dos deveres e proibições do Código de Ética. Então vamos na sequência. É proibido usar o cargo ou função para ter qualquer tipo de influência ou favorecimento, prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores. Cuidado, como é que isso pode cair na prova? Já foi cobrado. Você atribui um apelido pejorativo, depreciativo para um colega de repartição. Pratica falta ética, não pode. Depois disso, usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, tá vendo? Atrasou, causou algum tipo de prejuízo, causa dano moral. Aqui também tem dano material. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público. Então, tratar todos com isonomia. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, prêmio, comissão, doação. Nunca. Se alguém for lhe dar qualquer tipo de vantagem devida, negue imediatamente, né? É igual a mulher de César, não basta parecer, tem que parecer e também tem que ser honesta. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Depois disso, desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Está terminando a reforma da sua casa, você pega lá todos os seus subordinados na administração, determina então que todos eles vão à sua residência para terminar as obras da piscina, da churrasqueira. Pelo amor de Deus, é óbvio que não pode.
fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio de parentes, amigos ou terceiros. Aqui é basicamente o dever de sigilo. Dever de sigilo. E veja, né, você não é obrigado a guardar sigilo sobre tudo na sua vida. Aí, cada um com o seu cada um. Você tem que guardar sigilo sobre os assuntos da repartição, sobre aquilo que você teve acesso enquanto um servidor público. Isso você não pode transmitir para outro, então tem que guardar sigilo. Aí é uma obrigação sua, é um dever seu. Isso aqui, né, nem precisava estar aqui. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. Parece um dispositivo bobo, né? Parece que, poxa, isso aqui é autoexplicativo, Barbieri. Cuidado que caiu uma pegadinha. Vem para cá. Letra C. Habitualidade. Essa habitualidade está diretamente ligada ao servidor embriagado. E aí, o que acontece? A questão que caiu na prova foi muito interessante. Dizia assim, ó, o servidor que ao comemorar o nascimento do primeiro filho bebeu excessivamente, praticou uma falta ética. Ele não estava no exercício da função. Pratica ou não pratica falta ética? Não pratica. Porque para que tenha a prática, ou para que ele tenha a infração ética, essa embriaguez tem que ser habitual. Ele bebe todo dia, ele vive bêbado, vive fedendo, né, cachaça. Aí existe uma habitualidade. Então, muita cautela com isso. Aqui, para nós, o Código de Ética fala apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele, habitualmente. Então, não é de qualquer jeito, né? É com habitualidade, corriqueiro. Sempre está bêbado. É mais fácil você encontrar o sujeito bêbado do que são. Aí sim existe falta ética. Depois disso, exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Vira e mexe no Brasil, nós temos aí as pirâmides financeiras, né? Você vai ganhar 10 mil reais sem trabalhar, traga seus amigos. Como assim, né? Como é que você vai ganhar dinheiro sem trabalhar? Estranho, concorda? Ah, eu tenho um chá emagrecedor milagroso. Em uma semana você emagrece 10 quilos. Vai morrer desse jeito. Então, tem que tomar cuidado para você não ligar o nome, o seu nome de servidor, a imagem da administração, a estes empreendimentos, a estes negócios duvidosos, né? No mínimo duvidosos. E outro tema muito importante, a conduta do servidor. Vou até abrir aqui para você, ó, BCD. Conduta do servidor. O que acontece? Bom, você tem o seu dia a dia no serviço público e você tem a sua vida particular. Lembra no comecinho da aula que eu falei para você? Visualize o servidor num contexto, num universo em que faz parte a administração, em que faz parte o cidadão, em que faz parte os seus outros servidores, colegas de repartição. O que acontece? Se você tem uma boa conduta na sua vida particular, isso gera o que para você? Pontos para a vida pública, a vida na administração. Do outro lado, se você tem uma péssima conduta, agride os familiares, vive bêbado, ainda que nunca tenha faltado, nem atrasado, nem saído mais cedo da administração, isso faz com que você tenha um critério negativo. Então, em outras palavras, quer dizer que a sua vida particular está diretamente ligada com o seu conceito enquanto servidor público. Diretamente ligada. Isso mesmo. Então, muita cautela, porque no passado, inúmeras questões já apareceram dizendo, olha, se o servidor se comporta de forma justa e adequada na prestação do serviço,
Pouco importa o que ele faz fora, na sua vida privada, isso é problema dele. Não, senhor. O código de ética, ele é muito taxativo nesse aspecto, em que a vida pública e a vida privada, elas estão entrelaçadas. Existe uma ligação direta. Bom conceito na vida privada, bom conceito na vida pública. Mal, conceito ruim na vida privada, conceito ruim na vida pública. Perfeito? Cuidado com isso, tá ok? Depois disso, nós temos as comissões de ética. Olha lá, a comissão de ética aqui tem uma peculiaridade em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional. Então, pera lá. Então, nós temos que completar. Por quê? Veja só, a comissão de ética é na administração pública federal direta e indireta, mas na indireta, nas autarquias e fundações. Então, vem para cá, ó, vamos aqui. Comissão de ética, tem competência sancionatória, e aí nós vamos completar. Na administração pública direta, na administração pública indireta, mas somente nas autarquias e fundações públicas. Vamos seguir aqui pelo texto do decreto. Porém, aí vem e diz assim, ó, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público. Super abrangente, né? Deverá ser criada uma comissão de ética encarregada de orientar, viu? Tem papel na orientação, aconselhar sobre a ética profissional do servidor, tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo com conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Olha aí, ó. A comissão de ética pode, então, aplicar a pena de censura. Beleza? Aí nós temos lá no inciso 18, a comissão de ética incumbe ainda fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética. Por exemplo, se a minha conduta ética é positiva, tá ok, é bem provável que eu não tenha problema na promoção. Se a minha conduta ética é negativa, já fui censurado e etc., é bem provável que na promoção eu vou sair atrás dos outros servidores. Depois disso, nós temos aqui, ó, a pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é de censura, e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes e dando ciência a quem praticou a falta, a quem recebeu a censura. Fácil? Moleza? Para a gente encerrar e resolvermos os exercícios, olha lá o inciso 24. Para fins de apuração do cumprimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, entidades paraestatais, empresas públicas da economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. O que nós podemos aqui visualizar? Muito simples. Veja que quando eu falo de servidor público é num aspecto amplo. Você pode dar uma olhadinha lá no artigo 2º da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa. É a Lei 8429 de 92. O artigo 2º também traz de forma ampla essa definição, esse conceito de servidor público. Fácil até aqui? Resumindo, o decreto é esse. Muito importante para a sua prova fazer a leitura do decreto. Ele é piquitiquinho e sempre cai texto de lei. Eu separei algumas questões e aí eu quero lhe chamar a atenção quais são as pegadinhas. Vem para cá. É proibido, é vedado ao servidor público, conforme o decreto 1171, retirar da repartição pública qualquer documento pertencente ao patrimônio público. Até aqui verdadeiro. Mas será que nunca pode retirar nada? Olha lá. Salvo se estiver autorizado legalmente a fazê-lo. Então, se ele tem uma autorização do chefe da repartição, ele pode retirar? Pode, perfeitamente. O que não pode é ele retirar sem autorização. É aquela outra pegadinha. Será que você não pode se ausentar no horário de serviço? Pode, desde que você tenha autorização.
Ué, tá lá para morrer, vai esperar? Não, só pode sair a hora que terminar o horário de serviço, senão morre aqui mesmo na repartição. Não tem cabimento, né? Então, se tem autorização, pode ir ao médico e etc. Questão corretíssima. Depois disso, a comissão de ética tem competência para aplicar a pena de censura? Verdadeiro. Ou advertência? Não, advertência não. Vamos lembrar? Pelo decreto 1171, o que eu tenho? Eu tenho censura. Pela lei 8.112 de 90, quais são as penas? Eu tenho advertência. Depois disso, nós falamos da suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, função de confiança. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto que no decreto eu só falo da censura. A advertência não pode. A advertência está errado. Cuidado para você não cair em pegadinha. A alternativa certa, então, é só a pena de censura e não entra a advertência. Destratar uma pessoa pagadora de seus tributos, direta ou indiretamente, implica causar-lhe dano moral. Lembra? Se você for mal educado, dano moral. Tanto como danificar qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando, por descuido ou má vontade. Ressalta-se que isso não constitui apenas um ultraje ou ao equipamento, às instalações ao Estado, mas a todos que participaram do certame de construção, o que demandou dessas pessoas esforço intelectual, tempo, perspectivas e bastante diligência para edificá-los. Ou seja, se você quebra uma cadeira, uma mesa, você está sacaneando todo mundo, desde quem começou a construir até o cidadão. Aí você fala, Barbieri, puxa, na hora da prova eu não lembro de ter lido isso aqui. Fácil. Qual foi o meu macete? Você vai visualizar o servidor no âmbito da administração, no universo em que envolve o Estado, o cidadão, outros colegas de repartição, um contexto amplo, não é? Então está correto, é isso mesmo. Você tem que lembrar que o servidor não é visto de forma isolada, o servidor é visto dentro de um contexto. Então a alternativa está correta. O servidor que é visto habitualmente embriagado, não é um dia apenas, sempre está bêbado, fora do seu horário de expediente, mas cumpre suas atividades com esmero durante seu horário de trabalho, não fere a ética do serviço público. Mais uma vez, a vida pública e a vida privada estão interligadas? Sim. Então quer dizer que ele fere sim a ética do serviço público. A alternativa está equivocada. Não fere, não. Fere sim a ética, ok? Errado. Fácil? Viu só como aqueles macetinhos salvam na hora da prova? Mais uma questão. Ah, tá. Aqui, equivocado. Vamos para frente. Embora toda pessoa tenha o direito à verdade, e isso aqui está correto, é facultado, e cuidado, hein, ao servidor público omiti-la, desde que o faça no interesse da própria pessoa ou da administração pública. Pode o servidor omitir alguma coisa? Pode o servidor falar, não vou falar a verdade não, tadinha, né? Vai ficar triste. Não, não é faculdade coisa nenhuma. É dever do servidor falar a verdade. Diga a verdade, doa a quem doer. Então aqui, errado também. Viu que moleza? Fácil até aqui? Então vem para cá. Alternativa equivocada. Próxima. Lúcia, servidora pública, a fim de complementar sua renda, então ela é uma servidora pública, associou-se a um grupo de vizinhas para comercializar, lá vem, um milagroso chá caseiro. Tenho medo desse chá milagroso para emagrecimento. O produto vendido pelo grupo era anunciado com a garantia de fazer os seus usuários perderem 20 quilos em uma semana. Nem se carpir data, o dia inteiro você vai emagrecer 20 quilos em uma semana. Você vai morrer se tiver esse emagrecimento. Diante do contexto acima, pode-se afirmar que Lúcia violou o código de ética. Claro que violou, pois ela exerceu uma atividade profissional aética e ainda ligou seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso.
É isso mesmo, onde já se viu emagrecer 20 quilos por semana tomando chá, não tem nexo, né? Então tá corretíssimo, porque ela é uma servidora pública e não pode associar seu nome a questões e negócios duvidosos. Alternativa correta. Viu como cai o código de ética de forma bem tranquila dentro do contexto dos exercícios? Agora você já sabe o resumo. Entendeu esse resuminho, visualiza a forma da cobrança, sabe quais são as principais pegadinhas, sucesso na prova. Se você gostou da aula, se você aprendeu, se você gostou dessa metodologia, faz uma gentileza para mim, compartilha, curte a aula, isso me ajuda bastante para que eu continue realizando esse tipo de material, para que a gente continue fazendo aqui gravações, sempre buscando o seu auxílio, sempre buscando esse feedback, né? O seu sonho é o meu sonho. E ó, eu vou lhe dizer o que eu sempre digo aos meus alunos. Não estude para passar no concurso, estude até passar no concurso. E você não vai desistir. A única pessoa que não é aprovada é aquela que desiste. Não desista não, persevere, se dedique, muita força de vontade mesmo, porque eu tenho certeza que hoje você tem um sonho. E amanhã esse sonho será uma doce realidade, você estará aprovado no concurso. Não tenho sombra de dúvidas quanto a isso. Mas olha, para isso é transpiração, para isso você tem que se dedicar mesmo, de verdade. E lhe garanto que quando você for aprovado, e será, você vai olhar para trás e vai falar, Barbieri, tudo valeu a pena, eu faria tudo de novo. É isso mesmo, tá ok? Então, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Do que você precisar, eu estou à sua disposição, você sabe, uma vez aluno, sempre aluno. Essa é a aula de hoje. Peço encarecidamente que você compartilhe, curta, indica para os seus amigos. Quem se conhecer algum amigo concurseiro, faça boa ação também. E logo, logo voltamos com mais dicas, com mais aulas, com mais material para você. Estou pensando em formatar um materialzinho para dicas de estudo, né? Um passo a passo para a sua aprovação, tá ok? Qualquer coisa, deixa o seu recado aqui embaixo. É um prazer estar com você. Muito obrigado por tudo e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!